Olá, sejam bem-vindos à primeira aula da disciplina de investimentos. Para isso, eu preparei uma apresentação para a gente discutir um pouco sobre o assunto, né? Então, sejam bem-vindos aí à disciplina de investimento. Bom, para essa primeira disciplina, a gente vai falar sobre o ambiente do investimento, umas noções básicas para a gente dar andamento aí à disciplina. Então, lembrando que a nossa agenda da disciplina primeiro a gente vai discutir aspectos relacionados aí à introdução, né? Ambiente de investimentos, classes de ativos, negociação de ativos, depois teoria e prática da carteira, gerir os recursos, um pouco sobre equilíbrio de mercado, a parte de precificação desses recursos e um pouco sobre renda fixa, tudo bem? A gente está utilizando como livro-texto o livro do Bold, Keire e Marcos, que é o livro de investimentos. Bom, o que é investimentos? A primeira pergunta é essa, né? O que vem a ser esses investimentos? Será que comprar ações é um investimento? E o tempo dedicado a essa disciplina, a esses estudos, é um investimento? Bom, se você respondeu sim para os dois, você acertou, né? Se você pensou isso. Porque investimento não é necessariamente despender recurso financeiro. É também, né? É o comprometimento de dinheiro ou outros recursos. No caso da segunda pergunta da disciplina, é o tempo, né? Você vai despender tempo. Hoje, pensando no seu futuro, colher benefícios no futuro. Então, investimento é o comprometimento de dinheiro ou de outros recursos no presente, com as expectativas de colher benefícios no futuro. Essa é a definição do livro, né? Bem interessante essa definição. Agora, esses investimentos, eu vou investir em ativos, e aí esses ativos existem dois, né? Vamos pensar investimentos agora em termos financeiros. Vou investir em ativos, são dois ativos. Quais são esses dois? Ativos reais. O que são os ativos reais? É investimento em máquinas, equipamentos, as empresas fazem isso. Todo momento elas compram máquinas, equipamentos, estrutura, né? Terreno, carro. Então, é investimentos em ativos reais. Mas há também os investimentos em ativos financeiros. O que seria isso? Eu posso comprar ações, posso comprar títulos, CDBs de banco, títulos do governo, LCI, LCA, fundos de investimento, ou seja, em ativos financeiros, né? Que geralmente são bonds e estoques, que a gente chama, que eu vou mostrar. Essa disciplina foca o quê? Os ativos financeiros. Então, nos ativos financeiros, a gente tem duas categorias. A gente tem os títulos de dívida, ou seja, as instituições emitem esses títulos com a promessa de você devolver, né? Você investe esse dinheiro com a promessa de quê? Quem pegou seu dinheiro vai te devolver com juros. Então, eu compro um título do governo, o governo vai me devolver o dinheiro com juros. E aí a gente chama esses investimentos de títulos de dívida, geralmente, de renda fixa. Por que renda fixa? A renda fixa, na verdade, é a ideia de que existe uma lógica de pagamento desses títulos. E é o caso dos títulos do governo, os títulos dos bancos, títulos de empresas debêntures, são os títulos de dívida, né? Ou seja, eu já sei mais ou menos qual é a estrutura de ganho que eu vou ter. Seja ele indexado numa inflação que vai oscilar, seja ele indexado aí numa Selic que pode oscilar, mas eu já sei como que é o funcionamento, a estrutura de ganho dele. Então, ele tem baixo risco. Agora, tem os títulos de propriedade ou de derivativos, que é aqueles pelo qual eu compro ações de uma empresa, as ações é uma parte da empresa, então ela oscila no mercado, e a gente chama de renda variável. Então, eu não sei exatamente essa estrutura de ganho. Ela pode mudar, pode pagar muito, pode pagar pouco, pode pagar dividendo um período, pode não pagar. Ou seja, não há essa promessa, né, esse comprometimento de pagamento no futuro. Então, a gente chama de renda variável, e aí já tem alto risco de investimento. Então, esse mercado financeiro, a gente viu que ele tem essas duas estruturas, né? E, portanto, o mercado financeiro ele faz o quê? É o local onde são negociados ativos financeiros. É no mercado que eu compro esses ativos financeiros. E esse mercado financeiro ele pode ser, né, classificado em várias formas. A gente tem o mercado monetário, que são títulos de curto prazo. Eu tenho o mercado de câmbio, que eu compro moedas internacionais, o mercado de crédito, que é o mercado onde empresta recursos, né, empresta dinheiro para comprar casa, né, carro e tal. E eu tenho o mercado de capitais, que são negociados títulos de empresas. Agora, se a gente for parar para ver o quanto que é importante esse mercado, às vezes o pessoal critica o mercado financeiro, o mercado é importantíssimo. Por quê? Porque ele negocia os ativos financeiros. Fala, mas e daí? Os ativos financeiros têm um papel importante que ele permite que haja proveito no uso dos ativos reais. Então, assim, assume um papel importante na economia, o mercado financeiro, que ele permite tirar o máximo de proveito dos ativos reais. Fala, pô, não entendi. É simples. Se uma empresa quiser comprar uma máquina, um equipamento, um ativo real, o que ela faz? Ela precisa de dinheiro. Ela vai no mercado financeiro. Ela pode emitir título, ela pode emitir ações, ou ela pode pegar empréstimos aonde? No mercado financeiro.
Ou seja, o mercado financeiro, por meio de seus ativos financeiros, financiam, né, possibilita com que haja o máximo proveito dos ativos reais, que é exatamente o que gera crescimento econômico. Agora, esse mercado financeiro, ele tem um papel importante na economia. Não está dando para vocês enxergarem, mas assim, ele está escrito economia, então ele tem um papel importante na economia. O que ele faz esse papel? Primeiro, isso é uma função informativa do mercado financeiro. Se os preços das ações da companhia sobem, significa o quê? O preço é o reflexo das expectativas que o mercado tem das pessoas. O mercado são as pessoas, que as pessoas têm em cima de uma empresa. Então, se muitas pessoas compram uma empresa, o preço tende a subir, porque o pessoal vai querer pagar mais caro naquilo. Por que você está comprando uma empresa? Porque ela é boa, porque ela atende às necessidades dos clientes, dos fornecedores, ela está gerando ganho, gerando lucro no futuro. Aí, o que você imagina? Se os preços sobem do mercado financeiro, os ativos financeiros, seja no caso das ações e demais, significa que na economia as empresas estão crescendo. Então, ela tem essa função, ela informa, dá para informar, você consegue sentir ali se a economia está boa ou ruim, observando ali os índices do mercado financeiro. Além disso, ele possibilita o quê? O momento de consumo. A sociedade, de forma geral, pelo mercado financeiro, você consegue alocar os seus recursos no mercado para ter ganhos, né? Aí você fala, mas quais recursos? Aí o que é a vida nossa? A gente ganha o nosso salário e tem os nossos gastos. Agora, se você for pensar, tem muita gente que gasta mais do que ganha. Maravilha. Mas, na grande maioria, as pessoas poupam mais do que gasta efetivamente. Ou seja, existe, não que você poupa mais do que você gasta, mas assim, existe sim uma sobra, existe mais pessoas que conseguem poupar do que pessoas que estão deficitárias. Aí o que acontece? O mercado financeiro, ele te possibilita o quê? Você ter onde investir. Então, esse momento do consumo e momento em que você tem dinheiro sobrando, imagina que você está jovem, está trabalhando, você tem dinheiro. Então, ali é o momento de você investir no mercado financeiro. Quando você for aposentar, você não tem mais sua atividade. E aí é o momento de que você retirar o seu dinheiro do mercado financeiro. Então, ele tem essa vantagem na economia. Além disso, ele possibilita também o quê? A alocação de risco. Poxa, se uma empresa quer investir em uma máquina que é altamente arriscado, quer montar uma empresa que é altamente arriscado, no mercado financeiro você consegue encontrar essas pessoas que financiam aquele negócio, que acreditam mesmo estando de alto risco. Ele possibilita separar também a propriedade do controle. A gente imagina sempre que o dono da empresa é o cara que está lá trabalhando, mas isso no mercado financeiro não é. O dono da empresa é o cara que financia, bota dinheiro no negócio. E o administrador, que seria quem vai controlar efetivamente a empresa, é outra pessoa. Então, o mercado financeiro é mais no sentido de financiar as empresas e ela automaticamente gera os seus benefícios. Também tem a questão da possibilidade que a economia tenha maior governança e ética. Por quê? Porque imagina, eu estou comprando a ação de uma empresa, eu quero que ela seja boa, que ela seja transparente, que ela não se envolva com corrupção. E aí, como eu sou acionista, eu vou cobrar isso dela, né? Então, eu quero maior governança, maior seriedade e uma ética corporativa. A partir do momento em que eu decido investir, então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o que a gente chama de gestão de uma carteira. Então, eu vou fazer uma carteira de investimento, que a gente chama de portfólio. Portfólio é isso daqui que está do lado. Olha lá. Eu vou colocar meu dinheiro em ações, em deixar no caixa, em bonds, em títulos, em ouro. Ou seja, as decisões de portfólio elas são basicamente duas. Primeiro, quais ativos, alocação de ativos. Quais ativos eu vou escolher? Vou colocar em ações, vou colocar em títulos, ouro. Onde eu vou colocar? Então, eu decido. Eu quero colocar em ações. Beleza. Agora, a escolha dos títulos. Quais títulos serão? Então, dentro de ações, vou colocar em quê? Petro, Vale, Cosan, Minas, Braskem, aonde? Porém, esses mercados, eles são o quê? Competitivos. Né? A todo momento, os preços sobem, descem, né? Aí, dessa forma, o investidor ele enfrenta um trade-off, ou seja, ele fica numa dúvida entre o risco e o retorno desse mercado. O que seria esse trade-off? Bom, eu tenho o risco e o retorno. Se eu quero baixo risco, né, então imagina lá, zero risco, eu vou ter baixo retorno. Então, esse ativo A tem baixo risco, baixo retorno. Agora, se eu quero ganhar mais, um retorno maior, 5%, vou ter que assumir um risco maior, de 4%. Se eu quero ganhar muito mais, sei lá, 8%, eu vou ter que assumir um risco maior. Suponhamos aí 8%. Logo, gera o quê? Gera uma reta de mercado. A gente vai ver reta de mercado de capitais, reta de mercado de títulos, a gente vai aprender isso. A plotar essa reta. O que é essa reta de mercado? Ela identifica exatamente para cada risco eu tenho um retorno específico dos meus investimentos. Qual que é o problema? Pode ser que eu consiga, né? Pode ser que eu invista no D. O D é ruim, olha só, eu tenho um risco alto, um retorno baixo. Ou pode ser bom, eu invista no E, que eu tenho um baixo risco e um alto retorno. Ou seja, essa reta nos possibilita saber se o nosso investimento está dentro do normal, dentro da reta,
ou está fora do normal, que seria o vermelho, ou está acima do normal, bem melhor, que seria o verde. Agora, os mercados, de forma geral, eles são eficientes. Existe toda uma teoria econômica que estuda isso. Quem que estudou isso? Eugênio Fama. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia justamente pelo que a gente chama de hipótese de eficiência de mercado. É uma teoria que ele desenvolveu por meio de modelos matemáticos que fala o seguinte, fala que quando a Petrobras está lá, R$24, o que é aquele 24? Ele pode ser que ele caia, pode ser que ele suba. Ali o 24 está toda a expectativa pelo qual a Petrobras tem de futuro. Se melhora essas expectativas, sai uma notícia boa, que a Petrobras vai investir em um novo poço de petróleo, esse preço sobe. Se sai uma notícia ruim, esse preço cai. Logo, os preços, o valor, né, que está no mercado, aquele preço de um determinado ativo, no caso da Petrobras, é reflexo das informações disponíveis. Então, saiu a notícia, muda a informação, o preço se altera. Os preços se ajustam instantaneamente às novas informações. Logo, não há como, né, você adivinhar esse preço, não tem essa possibilidade de prever o futuro. Porque o futuro é reflexo da informação do futuro, não a informação do presente. O preço de amanhã não é reflexo da informação de hoje. O preço de hoje é reflexo da informação de hoje. Então não há aquela história de títulos abaixo ou acima do seu preço, né? Isso pressupondo se o mercado for eficiente. Pode ser que ele não seja. E aí a ideia da eficiência de mercado nos coloca duas estratégias de gestão. Isso é muito importante que as pessoas não sabem, né? A gestão ativa e a gestão passiva. O que é a gestão ativa? É aquela pessoa que a todo momento fica buscando melhorar o seu desempenho. Ou seja, ele quer ser aquela carteira A, B, C, D, é a carteira E. É aquele que sempre busca um desempenho maior, né? Porém, ele pode acabar escolhendo o ativo errado e sendo uma carteira D. As carteiras que estão aqui já dentro da reta, essas são as carteiras padrões, né? Ou seja, a gestão ativa é aquele cara que sempre tenta desempenho, né? Melhorar o seu desempenho financeiro, buscar sempre aquele ativo que tem erro de precificação. Na verdade, a Petrobras deveria estar valendo 27, 28, está 24, não está barato, então eu compro Petrobras. Né? Ou seja, está procurando essas oportunidades de desempenho. Poxa, eu vou investir no setor de tecnologia que ele vai desenvolver bem, empresa da Tesla, que está explorando, né, bem tecnológicos. E existe a gestão passiva. É aquele cara que não tem tempo para se preocupar com isso, não quer ficar lendo muito balanço de empresa, não entende do assunto. O que ele faz? Ele busca uma carteira extremamente diversificada, investe em máximo de coisas possível para diluir o seu risco. Geralmente, as carteiras passivas é o quê? Você compra fundos de investimento, que aí o gestor faz isso, o gestor que vai cuidar do seu dinheiro, né? Você investe ali em um fundo diversificado e aí ele mesmo vai gerir o seu recurso, não tem que se preocupar com isso. Agora, a economia ela tem alguns papéis que é importante a gente saber. De um lado eu tenho as empresas, do outro eu tenho as famílias. E aí a gente tem o quê? Os mercados de bens e serviços. Isso aqui vocês veem economia, só para a gente repassar, para você ver onde que o mercado financeiro entra. Então, as empresas fornecem produtos, bens, serviços para a sociedade, e a sociedade quem? São as famílias. Por outro lado, as famílias pagam, está em verde, ó, paga as empresas, que é esse fluxo de recursos. Então, eu tenho o fluxo de produtos, né, que é o fluxo de insumos de produtos em azul, e eu tenho o fluxo de renda da moeda. E aí o que as famílias fazem? Elas vão nos fatores de produção e prestam trabalho, terra e capital, prestam serviço. Essas empresas só conseguem gerar bens se tiver quem trabalhe. Quem dá o trabalho? As famílias. Só que as empresas remuneram essas famílias por meio de salários, aluguéis e lucro, que é a renda das famílias. Então, esse é o ciclo econômico, né? Aí, onde que entra o mercado financeiro? Dentro desse ciclo, nós temos quem? O governo. O que o governo faz? O governo também fornece serviços para as empresas e para as famílias, né? O que seria? Segurança, saúde, educação, tanto para as empresas, segurança, quanto para as famílias. E aí as empresas pagam por meio de impostos, as famílias também. E o mercado financeiro, professor? Bom, o mercado financeiro é um intermediário que está nisso tudo. O que o mercado financeiro faz? Ele pega o dinheiro que sobra das empresas, devolve também na forma de empréstimos para as outras empresas, pega o dinheiro que sobra das famílias, são as poupanças, também devolve na forma de empréstimos, financiamentos. E do governo, o governo também utiliza o mercado financeiro quando precisa de dinheiro, tem déficit público, ou quando sobra, ele investe no mercado financeiro, tem poupança pública. Ou seja, basicamente, os participantes daquele mercado financeiro, lá, quem são? São esses três. Ó. Nós temos as empresas, as famílias e o governo. Então, os participantes são as empresas, famílias e governo. Empresas demandam dinheiro líquido para investir, famílias fornecem esses recursos
e os governos são os tomadores e concessores de empréstimos, né? Agora, o mercado financeiro tem intermediários, né? Você viu? Ele é o intermediário do fluxo monetário. O que eles são esses intermediários? De um lado, eu tenho, olha lá, os agentes superavitários é quem tem dinheiro sobrando. Então, o que eles fazem? Eles compram o título do mercado financeiro e emprestam o dinheiro. O intermediário faz o quê? Pega aquele dinheiro e investe em agentes deficitários, quem está precisando de recurso, que também emite um título prometendo pagar um determinado valor. Aqui no caso de bond, só para exemplificar. Aonde que o intermediário ganha? Ganha justamente nessa diferença. Então, imagina que esse intermediário aqui venha a ser um banco, e o que ele faz? Esse daqui é um cara que tem dinheiro, ele empresta dinheiro para o banco, ele paga lá, compra um título do banco, que o banco vai pagar 2% para ele. O banco vai e investe num agente deficitário, empresta dinheiro para alguém comprar um carro, uma casa, alguma coisa, essa pessoa vai pagar 12%. Aonde que ele ganha? Ele ganha o spread, que é essa diferença entre o 12 e o 2. Na verdade, o spread é um cálculo um pouco diferente, vocês têm que ver um pouco de matemática financeira. Agora, quem que é especialista nesse nicho? Eles perceberam que esse mercado tem um nicho ali que dá bastante dinheiro e tem especialistas, que são quem? São os bancos de investimento, os investment bank, né? Que eles realizam serviços especializados nesse nicho de mercado de intermediação financeira. Prestam consultoria para as empresas, caso elas queiram investir né, e abrir capital nesse mercado. Além deles, nós temos o quê? Nós temos o capital de risco, a gente chama de private equity. Só imagina que uma empresa ela é pequena, então nós temos quem? Nós temos as startups. Né? O que são essas startups? Depende do ciclo de vida da empresa. Se a empresa é muito pequenininha, onde que ela consegue dinheiro? Ela não consegue no mercado financeiro. Ela procura um fundo de investimento de capital de risco, geralmente é um angel capital, quando você tem só um business plan, né, um plano de negócio, aquela ideia, e aí ele aplica dinheiro. Se a empresa começa a crescer, tem lá os fundos que investem em ideias pequenas, né, que se chama seed monies. Então, aquelas startupzinhas pequenininhas, que estão em incubadores de empresa, ela pega o dinheiro pelos seed money. Temos também os venture capital. A empresa já começou a crescer, já está faturando, eles aplicam essa empresa para alavancar ela, para fazer com que elas cresçam rapidamente. Quando elas já estão no estágio lá em cima, nós temos quem? Os private equity. Os private equity, eles têm dois caminhos, né? Ou ele pega uma empresa que já está muito boa lá em cima e incentiva ela para ela atingir um nível mais alto, que é entrar na bolsa de valores via IPO, ou a empresa está lá quebrando, o que ele faz? O private equity entra, ou faz a empresa voltar a crescer, ou vende a empresa, desmembra ela e vende, né? E para fazer ela crescer, eles fazem um turnaround, eles trocam a gestão da companhia justamente para que elas cresçam, né? Ou seja, a ideia geral do mercado financeiro é essa, a ideia do ambiente financeiro. O livro é do Bold, Kane e Marcos. Estudem lá e até a próxima aula. Abraço!